Para a produção do cogumelo shiitake em torinhas de eucalipto, é muito importante, a primeira coisa que o produtor tem que pensar é o ambiente que ele tem. Vocês podem ver aqui que nós temos um ambiente arejado, embaixo de uma floresta, é uma mata isso aqui. Pode ser uma mata ciliar, pode ser uma área de reserva, ou plantar uma floresta em volta de uma estufa que você já tenha, para que ela dê sombreamento, dê um ambiente fresco e agradável, que é o ambiente ideal para o cogumelo shiitake. Você pode fazer uma estufa somente com a cobertura, sendo que não pode ser uma cobertura transparente, tem que ser uma cobertura opaca, porque ele precisa de sombra, e ao mesmo tempo você pode empilhar as suas torinhas embaixo das árvores, como essas aqui que vocês estão vendo. Então o material está todo aqui incubado, semeado, produzindo cogumelo embaixo da mata. Um ponto muito importante é o teu fornecedor de torinhas. Se o produtor não tem torinhas de eucalipto para produzir, ele vai ter que comprar de alguém. Então é importante indicar para essa pessoa que quando ela for cortar os eucaliptos, eles têm que ser frescos, né? Vai cortar o eucalipto hoje e vai me trazer aqui na propriedade hoje ou amanhã, porque a madeira não pode estar seca para a semeadura. E no momento do corte, a serra, a motosserra que vai cortar, não pode ter óleo queimado. Então ele deve limpar essa serra que ele usa, colocar ali um óleo recondicionado, limpo, para poder efetuar o corte. Aonde tiver óleo queimado no corte da madeira, vai dar contaminação. Então as torinhas, elas chegam com esse tamanho, são torinhas de praticamente 1 metro, chegam frescas para o produtor e você vai guardá-las dentro da tua estufa para iniciar o processo da semeadura. Outra questão muito importante é o teu fornecedor de sementes. Então, se você buscar na internet, vão ter N fornecedores de sementes no Brasil, e você deve sempre orientá-los do clima da tua região. Como que é o clima em termos de temperatura, umidade que você tem na tua região durante o ano, para que a semente, que é o material que vai ser enviado para você dessa forma, seja em serragem ou seja em cavilhas, esse material ele venha com a linhagem específica para o teu clima. Não adianta você querer plantar shiitake num local de clima mais quente com um inóculo de um shiitake que produz em local frio. Você vai ter problemas sérios de produção. E ao contrário é a mesma coisa. Então isso é muito importante e às vezes as pessoas não se atêm. A linhagem de cogumelo, o tipo de cogumelo depende da linhagem que você comprou. Eu já tive casos de produtores que a gente deu atendimento e que os cogumelos dele não nasciam e fomos ver a linhagem, era uma linhagem para um clima completamente inadequado. Ou então produtores que produziam cogumelo de pequeno tamanho e o mercado dele era para cogumelos grandes. Então o shiitake ele tem uma gama enorme de variáveis de linhagens. Você deve escolher o tipo que você vai produzir. Não adianta achar que é um geralzão. Achar que produzir cogumelo é igual produzir uma horta de alface crespa, por exemplo. Por mais que eu tenha vários tipos de alface crespa, cogumelo eu tenho muito mais variedades, muitos mais tipos, linhagens, adaptados a todos os continentes. Então isso é muito importante se ater no momento da compra, para que você não tenha problemas já no início da tua produção. Seguindo os passos, poderemos ver que a parte mais importante de todo o processo de produção do cogumelo shiitake consiste na semeadura. A semeadura ela deve ser realizada num ambiente não muito fechado, né? O ambiente não pode ser cercado de plástico, por exemplo. Ele tem que ter um certo arejamento e tal, mas sem muitas contaminações também no ambiente. E é importante, o mais importante do processo da semeadura em torinhas é você ter os equipamentos desinfetados, a tua mão e os equipamentos que você vai utilizar. Então o primeiro passo que nós devemos levar em conta é a questão de uma furadeira.
Nós temos aqui uma furadeira profissional, ela é feita internamente com rolamentos. Essas furadeiras que tem no mercado, aí, muito baratas, que elas utilizam buchas internas, elas não servem. Você vai conseguir semear ali umas 10, 20 torinhas e foi a tua furadeira. Tem que ser essas profissionais com rolamento, que aí você vai ter o mesmo equipamento, a mesma furadeira por vários e vários anos. Vai semear milhares de torinhas sem ter problemas. O segundo ponto importante é ater-se às brocas. Nós temos que furar a torinha para colocar a semente, para colocar o inóculo. Então nós temos dois tipos de brocas no mercado. Esse modelo em espiral e esse modelo chamado de broca chata. Eu utilizo mais essa broca chata porque é bem mais barata do que essa outra. Pelo preço de uma dessas você compra umas 8 ou 9 dessas aqui e você troca. Se ela gastou o fio, você vai lá e troca. Outra coisa importante é sempre que formos trabalhar com semeadura, termos álcool gel em mãos. O álcool gel ele vai servir para desinfetar as nossas mãos, para evitar excesso de contaminantes, alguns esporos de cogumelos que estão no ambiente, ou mesmo contaminantes de bactérias das próprias mãos. E também devemos desinfetar a nossa broca. O equipamento que nós vamos introduzir na madeira, ele deve ser desinfetado com esse álcool gel. Passar uma camada boa para evitar qualquer frestinha que tem aqui na broca e que fique sem passar o álcool. Feito isso, colocamos a nossa broca e está feito o principal equipamento que nós vamos utilizar. Outra coisa que nós já comentamos com vocês era a questão da semente. Então as sementes elas vêm de um produtor idôneo, que forneça sementes realmente de qualidade. Aqui dentro nós temos ou uma serragem com o inóculo do cogumelo que será colocado na madeira, ou então existem também produtores que já fornecem no formato de cavilhas, que são pedacinhos de madeira que estão exatamente o tamanho do buraquinho que você vai furar. Eu prefiro trabalhar com as cavilhas porque é rápido e não precisa haver selamento. No caso da serragem, quando você coloca, você vai ter que selar com parafina. Já a cavilha não há necessidade de fazer isso. Tendo tudo em mãos, nós iniciamos o processo. Pegamos as nossas torinhas, então podem ser galhos como esse aqui, podem ser torinhas compradas mesmo no mercado, tem produtores que fornecem para produtores de eucalipto, que fornecem para os produtores de cogumelo, já torinhas todas num padrão, já chega todas elas num padrãozinho de tamanho que você vai usar para fazer o processo de semeadura. Tendo tudo em mãos, começamos. Então, tendo a broca, a furadeira em mãos, nós marcamos na nossa torinha um local e fazemos um furo. Como a nossa broca é chamada broca de meia polegada, ela tem o tamanho certo da cavilha. Então a cavilha já é dimensionada para essa broca de meia. E a profundidade ela deve ser de 2 centímetros, que é o tamanho também da nossa cavilha. Feito esse furo, nós simplesmente colocamos a cavilha e com um martelo de borracha nós batemos como se fosse um prego, um encaixe. E pronto, está feita a semeadura. A próxima etapa é a 15 centímetros ou 20 centímetros do primeiro furo, na mesma linha, nós fazemos um outro furo. Então nós vemos aqui que nós temos 2 furos na mesma linha da torinha e nós vamos repetindo com espaços de 20 centímetros, um furo ao lado do outro. E após isso, pegamos as cavilhas e
introduzimos nesses buracos. Feita a primeira linha, giramos a nossa torinha e fazemos mais 2 linhas por tora. Ou seja, cada torinha nós devemos fazer 2 a 3 linhas concavilhas, porque daqui dessa semente, ou desse inóculo, vão sair os micélios do cogumelo shiitake e vão crescer por dentro dessa torinha. Por isso que nós enfatizamos a questão da torinha ser fresca. Nós não podemos semear em toras secas. Devemos comprar de um fornecedor que tem eucalipto, ou dos nossos eucaliptos mesmos. O corte foi feito hoje, amanhã eu tenho que começar a semear. E não pode ser mais do que 5 a 7 dias depois do corte, executando as semeaduras. Então devemos planejar aí o que nós podemos atender para conseguir fazer semeadura com as torinhas frescas. Na nossa experiência, uma pessoa trabalhando bem, trabalhando animado com o serviço, consegue fazer 70 torinhas por dia. Então aí nós já calculamos que se nós tivermos 700 torinhas, nós vamos levar muito tempo para conseguir semear. Então nós devemos começar com poucas torinhas, por exemplo, 300. Semeia essas 300, aprende e tal, e vai trabalhar com ele nesse momento. Depois amplia-se com mais pessoas semeando e tudo mais.